São Jorge, o guerreiro de fé, uma história de coragem, sacrifício e redenção. São Jorge não foi apenas um guerreiro de armadura. Foi um homem comum que enfrentou um império com coragem e fé. Descubra a verdade por trás do mito e prepare-se para se emocionar nas terras da antiga Capadócia, quando o Império Romano ainda dominava o mundo conhecido e o cristianismo era uma fé perseguida. Nasceu um homem cujo nome ecoaria através dos séculos. Não apenas como um símbolo de coragem e fé inabalável, mas como um farol de esperança para milhões. Este é Jorge, o homem por trás do santo, cuja vida extraordinária ultrapassou as fronteiras do tempo e da cultura. O que você está prestes a conhecer não é apenas a história tradicional que muitos já ouviram, do cavaleiro que matou o dragão. Esta é uma jornada mais profunda e humana, revelando as camadas de dor, dúvida, amor e convicção que formaram o homem que se tornaria um dos santos mais venerados em todo o mundo. Nossa história começa não com um santo, mas com um menino que olhava para as estrelas e sonhava com glória. O filho do general, a promessa do pai. O vento soprava forte sobre as colinas da Capadócia na noite em que Jorge nasceu. Era o ano 280 da era cristã, e Gerontios, um respeitado general romano de origem grega e cristão secreto, segurava seu primogênito nos braços trêmulos, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto marcado por cicatrizes de batalha. Este menino será maior do que eu jamais fui, sussurrou para sua esposa Polixronia, uma nobre cristã que, apesar da dor do parto, sorria com serenidade. Ele não conhecerá a sombra da espada como eu conheci. Ele será um homem de paz. As palavras de Gerontios eram sinceras, mas o destino já traçava outro caminho para o pequeno Jorge. Naquela mesma noite, enquanto o bebê dormia, Gerontios teve um sonho onde via seu filho adulto, usando uma armadura reluzente, enfrentando uma besta terrível que ele não conseguia identificar claramente. Acordou assustado, mas guardou a visão para si mesmo. Durante os primeiros anos de Jorge, Gerontios ensinou ao filho tudo sobre honra, coragem e compaixão. Embora fosse um soldado a serviço de Roma, Gerontios cultivava secretamente sua fé cristã, e nas noites estreladas da Capadócia, contava ao filho histórias sobre Jesus Cristo e seus ensinamentos de amor e sacrifício. Lembre-se, meu filho, dizia frequentemente, a verdadeira coragem não está em quantos homens você pode derrotar, mas em quantos você pode salvar. Jorge crescia forte e inteligente, admirado por seus companheiros e adorado por seus pais. Sua mãe, Polixronia, ensinava-lhe sobre plantas medicinais, literatura grega e filosofia, moldando não apenas seu corpo, mas também sua mente e espírito. A perda inesperada no 10º aniversário de Jorge, quando a primavera cobria as colinas da Capadócia com flores coloridas, chegou a notícia que mudaria sua vida para sempre. Gerontios, enviado para suprimir uma revolta nas fronteiras do império, havia sido morto em combate. Dizia-se que ele morrera como um herói, salvando seus homens de uma emboscada, mas para Jorge e sua mãe, isso pouco importava. O homem que amavam havia partido. Para piorar a situação, rumores começaram a circular de que Gerontios havia morrido não apenas como um soldado romano, mas como um cristão confesso. Isso colocou Jorge e sua mãe em uma posição perigosa, pois o Império Romano, especialmente sob o comando do imperador Diocleciano, via os cristãos com crescente suspeita. Polixronia, prevendo tempos difíceis, decidiu usar a herança deixada por Gerontios para enviar Jorge à Palestina, onde vivia sua irmã, longe dos olhares escrutinadores de Roma. Lá, Jorge poderia crescer em segurança e receber educação adequada. Na noite antes de sua partida, Jorge visitou o túmulo simbólico de seu pai, pois o corpo jamais retornará, e fez um juramento sob as estrelas. Pai, prometo que viverei de acordo com seus ensinamentos. Serei forte, mas nunca cruel. Corajoso, mas nunca imprudente. E acima de tudo, serei fiel aos ensinamentos de Cristo, não importa o preço que tenha que pagar. Naquela noite, Jorge sonhou com seu pai, que lhe entregava uma espada com cabo trabalhado em forma de cruz. No sonho, Gerontios dizia: esta espada não é para tirar vidas, mas para protegê-las. Use-a com sabedoria, meu filho. Quando Jorge acordou, ao lado de sua cama estava uma pequena cruz de madeira que pertencera a seu pai, o único objeto pessoal que retornará do campo de batalha. Jorge a guardou junto ao peito, sabendo que carregaria aquele símbolo pelo resto de sua vida. A formação do guerreiro na Palestina
Jorge foi recebido pela tia Elisabetta com afeto e cuidado. Ela continuou sua educação, não apenas nas letras e na filosofia, mas também nos ensinamentos cristãos. Durante o dia, Jorge estudava com os melhores tutores que o dinheiro de sua família podia pagar. À noite, em segredo, aprendia sobre as Escrituras e os ensinamentos de Jesus. Mas o sangue de um guerreiro corria em suas veias. Aos 14 anos, Jorge começou a treinar secretamente com um veterano romano aposentado chamado Marcos, que havia servido com seu pai. Marcos reconheceu no jovem o mesmo talento e determinação que vira em Gerontius anos antes. "Você tem os olhos de seu pai", dizia Marcos durante os treinos intensos sob o sol escaldante. "Olhos que enxergam não apenas o oponente, mas também o homem por trás da armadura." Jorge aprendia rapidamente. Em poucos anos, tornará-se habilidoso com espada, lança e arco. Seu corpo, antes franzino, agora exibia músculos definidos pela rigidez do treinamento. Mas, diferentemente de muitos jovens de sua idade que sonhavam com glória nos campos de batalha, Jorge via suas habilidades como uma forma de proteção, para defender os indefesos, como seu pai havia feito. Aos 17 anos, Jorge recebeu uma carta de sua mãe. Polixronia havia adoecido gravemente e desejava ver o filho uma última vez. Sem hesitar, o jovem preparou-se para a jornada de volta à Capadócia, levando consigo apenas o necessário e a cruz de madeira que nunca abandonara. A viagem foi árdua e perigosa. Em certo ponto, Jorge e seus companheiros de estrada foram atacados por bandidos. Foi a primeira vez que o jovem precisou usar suas habilidades em combate real. Com movimento precisos e controlados, Jorge derrotou 3 dos atacantes sem matá-los, mostrando misericórdia mesmo quando sua própria vida estava em risco. Quando finalmente chegou à casa onde crescerá, Jorge encontrou sua mãe debilitada, mas com o espírito forte como sempre. Durante semanas, cuidou dela com devoção, aplicando os conhecimentos medicinais que ela mesma lhe ensinara anos antes. Contra todas as expectativas, Polixronia começou a se recuperar. Durante sua convalescença, ela observava o filho, agora um homem, e via nele não apenas a força de Gerontius, mas também algo mais, uma luz interior que brilhava mesmo nos momentos mais sombrios. "Você tem o coração de seu pai", disse-lhe certa tarde, "mas tem uma força que é só sua, Jorge. Uma força que vem não da espada, mas da fé." Foi neste período que Jorge tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Seguiria os passos de seu pai e se alistaria no exército romano. Não por sede de glória ou riqueza, mas porque acreditava que, de dentro da estrutura do império, poderia fazer mais bem do que lutando contra ela. Com a bênção relutante de sua mãe, que temia pelo futuro do filho em um império cada vez mais hostil aos cristãos, Jorge partiu para Nicomédia, onde estava sediada a corte imperial. Lá, apresentou-se como filho do general Gerontius, omitindo cuidadosamente qualquer menção à fé cristã de sua família. Sua linhagem, combinada com suas habilidades impressionantes e porte nobre, garantiram-lhe imediata aceitação na guarda pretoriana, a elite do exército romano e guarda pessoal do imperador Diocleciano. Na noite antes de sua cerimônia de iniciação na guarda, Jorge teve outro sonho. Desta vez, viu-se em uma arena, sozinho, enfrentando não soldados ou feras, mas uma multidão que gritava por sangue. No centro da arena, uma figura misteriosa lhe estendia uma mão. Ao tentar alcançá-la, Jorge acordou. O significado do sonho escapava-lhe, mas uma sensação de presságio permaneceu. Mesmo assim, no dia seguinte, ajoelhou-se diante do imperador Diocleciano e jurou lealdade a Roma, iniciando oficialmente sua carreira militar. O que Jorge não sabia é que essa decisão o colocaria no epicentro de um dos períodos mais sangrentos da história para os cristãos: a grande perseguição de Diocleciano. O tribuno de Roma, a ascensão meteórica. Os anos que se seguiram viram a ascensão meteórica de Jorge nas fileiras do exército romano. Sua inteligência tática, combinada com uma coragem que beirava a temeridade e um senso de justiça incomum entre os militares da época, rapidamente o destacou entre seus pares. Em sua primeira missão significativa, Jorge liderou um pequeno destacamento para pacificar uma aldeia rebelde na Síria. Em vez de usar a força bruta, como era comum, ele negociou com os líderes locais, entendeu suas queixas sobre impostos excessivos e medidas opressivas,
e conseguiu estabelecer um acordo que beneficiou tanto Roma quanto os aldeões. Este método pouco ortodoxo chamou a atenção de seus superiores. Alguns o criticavam por ser mole demais, outros reconheciam a sabedoria em sua abordagem. Um desses admiradores era o próprio Diocleciano, que começou a ver em Jorge o tipo de líder que o império precisava. Alguém que usava a cabeça tanto quanto a espada. Aos 23 anos, Jorge já havia sido promovido a centurião. Aos 25, tornou-se tribuno militar, um cargo de grande prestígio que o colocava entre os homens mais poderosos do império. Seus homens o adoravam, não apenas por sua habilidade em mantê-los vivos em situações perigosas, mas pelo respeito com que os tratava. Durante esse período, Jorge manteve sua fé cristã em segredo absoluto. À noite, sozinho em seus aposentos, orava em silêncio, pedindo orientação para navegar o caminho perigoso que escolhera. Cada vez mais, sentia-se dividido entre sua lealdade a Roma e sua devoção a Cristo. O encontro com Helena foi durante uma cerimônia em Nicomédia que Jorge conheceu Helena, mãe do futuro imperador Constantino, embora ainda não fosse público, uma cristã secreta como ele. Helena, uma mulher de grande inteligência e perspicácia, reconheceu em Jorge algo familiar, o olhar cauteloso de alguém que carrega um segredo. Após a cerimônia, Helena aproximou-se de Jorge, com um pretexto de discutir questões militares na Britânia. Convidou-o para uma conversa privada em seus aposentos no palácio. É perigoso ser quem somos nesses tempos, não é, tribuno? Disse Helena, tão logo ficaram a sós. Jorge, pressentindo uma armadilha, manteve-se cauteloso. Não sei do que fala, senhora. Helena sorriu compreensivamente e, aproximando-se, fez discretamente o sinal do peixe no ar, um código secreto usado pelos cristãos para se identificarem. Jorge sentiu seu coração disparar, dividido entre o alívio de encontrar outra pessoa que compartilhava sua fé e o medo de que isso pudesse ser uma elaborada armadilha. Não tema, disse Helena, notando sua hesitação. Também sou seguidora do caminho, e sei reconhecer um irmão na fé. Aquele encontro marcou o início de uma amizade que seria crucial para Jorge. Helena tornou-se sua confidente e conselheira, ajudando-o a navegar no perigoso mundo da política imperial sem comprometer sua fé. Foi ela quem o apresentou a uma pequena comunidade cristã que se reunia secretamente em Nicomédia, permitindo que Jorge, pela primeira vez em anos, praticasse sua fé em comunhão com outros. Você está em uma posição única, Jorge, disse-lhe Helena certa vez. Poucos cristãos têm o ouvido do imperador como você. Talvez Deus o tenha colocado aqui por um propósito. Jorge refletia frequentemente sobre essas palavras, buscando entender qual seria seu verdadeiro propósito. Enquanto isso, continuava a servir Roma com distinção, ganhando ainda mais prestígio e poder. Seu argumento era persuasivo, e Diocleciano, que ainda valorizava o conselho de Jorge, pareceu momentaneamente aplacado. No entanto, Galério não ficou satisfeito, e após a reunião, aproximou-se de Jorge com um olhar penetrante. Parece conhecer bem esses cristãos, tribuno, disse, com um tom que misturava curiosidade e ameaça. Talvez intimamente demais. Jorge manteve-se impassível. Conheço-os como conheço qualquer outro povo sob o domínio de Roma, através da observação e do dever. Galério afastou-se sem dizer mais nada, mas Jorge sabia que acabará de fazer um inimigo poderoso. A partir daquele dia, sentiu-se constantemente observado, cada ação sua escrutinada, cada palavra pesada. Foi nesse clima de crescente tensão que Jorge recebeu a notícia que mudaria definitivamente o rumo de sua vida. Sua mãe, Polixronia, havia sido presa em Capadócia sob acusação de professar a fé cristã. O mensageiro, um jovem soldado que servirá sob o comando de Jorge e secretamente simpatizava com os cristãos, entregou-lhe a mensagem com olhos baixos, sabendo o impacto que teria. Ela está sendo levada a Nicomédia para julgamento perante o próprio imperador, como exemplo, disse o soldado em voz baixa. Chegará em 3 dias. Jorge sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Todos os anos de serviço leal, todas as batalhas vencidas em nome de Roma, tudo parecia subitamente insignificante diante da perspectiva de ver sua mãe enfrentar a ira imperial. Naquela noite, Jorge ajoelhou-se em seus aposentos, a pequena cruz de madeira de seu pai entre as mãos trêmulas, e rezou como nunca antes. Senhor, sussurrou na escuridão,
mostrai-me o caminho. Dai-me forças para fazer o que é certo, mesmo que isso signifique sacrificar tudo que conquistei. Não permiti que o medo me domine agora. Quando se levantou, horas depois, Jorge havia tomado sua decisão. Não mais se esconderia. Era hora de enfrentar a verdade, não importando as consequências. Com determinação renovada, começou a planejar o que seria seu ato final de serviço a Roma e seu primeiro ato público de serviço a Cristo. Jorge sabia que estaria selando seu destino, mas pela primeira vez em muitos anos, sentia uma paz profunda em seu coração. A tempestade estava prestes a se abater sobre ele, mas Jorge de Capadócia estava pronto para enfrentá-la de cabeça erguida. O confronto, o edito fatal na manhã de 23 de fevereiro de 303, Diocleciano emitiu o primeiro de uma série de éditos contra os cristãos, ordenando a destruição de suas igrejas, a queima de seus textos sagrados e a remoção de cristãos de cargos públicos. Qualquer um que se recusasse a sacrificar aos deuses romanos seria preso e potencialmente executado. Jorge estava presente no fórum quando o édito foi proclamado. Ao seu redor, viu o medo e a consternação nos rostos de muitos, enquanto outros demonstravam satisfação com a medida. Sua própria expressão permaneceu cuidadosamente neutra, mas por dentro, uma tempestade de emoções o consumia. Naquela mesma tarde, recebeu a notícia de que sua mãe havia chegado a Nicomédia e estava agora na prisão imperial, aguardando julgamento. Usando sua autoridade como tribuno, Jorge conseguiu permissão para visitá-la. A prisão era um lugar fétido e sombrio, tão distante dos luxuosos aposentos a que Jorge se acostumara nos últimos anos. Guardas o conduziram através de corredores estreitos, passando por celas onde gemidos e orações se misturavam em uma sinfonia de desespero. Polixronia estava em uma cela isolada, um privilégio concedido devido ao status de seu filho. Quando Jorge entrou, encontrou-a sentada em um banco de pedra, recitando salmos em voz baixa. Apesar das condições deploráveis e da perspectiva sombria que a aguardava, havia uma serenidade em seu semblante que tocou profundamente o coração de Jorge. "Mãe", chamou suavemente. Polixronia ergueu os olhos, e ao ver o filho, um sorriso iluminou seu rosto envelhecido. "Jorge, meu filho, que alegria vê-lo." Eles se abraçaram longamente, e Jorge sentiu as lágrimas que há tanto tempo reprimia começarem a fluir. "Perdão-me, Cicero." Deveria ter estado lá para protegê-la. Polixronia afastou-se gentilmente e olhou nos olhos do filho. "Não há nada a perdoar. Cada um de nós tem um caminho a seguir, e este é o meu. Estou em paz com isso. Vou tirá-la daqui", prometeu Jorge. "Tenho influência, posso falar com o imperador." Polixronia balançou a cabeça tristemente. "Não, meu filho, o tempo para compromissos acabou. Agora é hora de escolher de que lado estamos." Conversaram por horas, relembrando o passado, falando sobre Gerontius e os ensinamentos que haviam moldado Jorge. Antes de partir, Polixronia fez um último pedido ao filho. Lembre-se do que seu pai sempre dizia: a verdadeira coragem não está em quantos homens você pode derrotar, mas em quantos você pode salvar. Jorge beijou a testa da mãe e partiu, seu coração dividido entre o medo pelo destino dela e a determinação crescente em seu peito. A decisão, nos dias que se seguiram, Jorge tentou usar toda sua influência para ajudar sua mãe, mas encontrou portas fechadas onde antes havia caminhos abertos. Galério, suspeitando de suas simpatias cristãs, havia minado discretamente sua posição junto ao imperador. O julgamento de Polixronia foi marcado para o 1º dia de março, uma data simbólica que coincidia com o festival dedicado a Marte, o deus romano da guerra. Jorge sabia que seria um espetáculo público, destinado a enviar uma mensagem clara para qualquer cristão que contemplasse desafiar o império. Na véspera do julgamento, Helena procurou Jorge em seus aposentos. "Você precisa fugir", disse-lhe urgentemente. "Galério suspeita de você. Se ficar, seu destino será o mesmo de sua mãe." "Jorge Sorio Tristment." "E que tipo de homem eu seria se abandonasse minha mãe para salvar minha própria pele? Que tipo de cristão?" Helena sabia que não conseguiria dissuadi-lo. Em vez disso, entregou-lhe um pequeno pergaminho. "Se está decidido a ficar, então leia isto. São as palavras que Cristo disse a seus discípulos antes de enfrentar sua própria provação." Jorge desdobrou o pergaminho e leu em voz baixa: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Naquela noite,
Jorge não dormiu. Em vez disso, passou horas em oração e reflexão. Quando a primeira luz da aurora começou a iluminar o horizonte, ele havia tomado sua decisão. Vestiu sua armadura mais imponente, prendeu sua capa vermelha de tribuno aos ombros e colocou sua espada à cintura. Não para usá-la em batalha, mas como símbolo de quem ele havia sido, e de quem ele agora escolhia ser. Na praça principal de Nicomédia, uma multidão se aglomerava para o julgamento. Quando Jorge chegou, montado em seu cavalo branco, o burburinho cessou. Seu porte era o de um general, mas seus olhos carregavam a paz de um mártir. Galério o observava das tribunas, com um sorriso frio. Diocleciano mantinha a expressão dura, mas em seu íntimo, algo estremecia. A presença de Jorge era diferente. Não era arrogância, era fé. Polixronia foi trazida, algemada, mas firme. Quando seus olhos encontraram os do filho, ela sorriu. Não era um adeus. Era uma entrega. Antes que a sentença fosse lida, Jorge pediu para falar. O silêncio caiu sobre a multidão. Eu fui criado para servir Roma, mas encontrei um rei muito maior. Um que não exige sangue para manter seu trono, mas que deu o próprio sangue por amor. Hoje, não temo a morte, porque ela não é o fim, é o começo da verdadeira liberdade. As palavras causaram murmúrios. Um soldado se aproximou para silenciá-lo, mas hesitou. Os olhos de Jorge o desarmaram. No fim daquele dia, Jorge e sua mãe foram levados ao local da execução. De joelhos, de mãos dadas, oraram juntos. E quando o machado caiu, o céu escureceu. O sol se escondeu atrás das nuvens, e uma chuva repentina caiu sobre a cidade, como se o céu chorasse por dois justos. Mas naquele exato momento, um soldado romano, impactado pelo que viu, caiu de joelhos e sussurrou: verdadeiramente, este homem era de Deus. E foi assim que nasceu a lenda. Não de um guerreiro que venceu exércitos, mas de um homem que derrotou o medo com fé, que enfrentou o império com amor, que trocou uma coroa de ouro por uma coroa de glória. Séculos depois, a história de São Jorge ecoa pelo mundo, não como um mito, mas como um chamado. E você? Diante dos dragões do medo, da injustiça e da covardia, vai lutar ou vai fugir? Agora vamos fazer uma oração poderosa para nosso guerreiro São Jorge e aproveitar para compartilhar com aquela amiga, família ou conhecidos que precise dessa oração para afastar os dragões da vida. Oração poderosa a São Jorge, o guerreiro de Deus. São Jorge, valente guerreiro de Cristo, tu que não temeste imperadores nem exércitos, tu que enfrentaste dragões e sombras com a espada da fé, intercede por nós neste campo de batalha espiritual. Levanta teu estandarte sobre nossas vidas, protege-nos com teu escudo da injustiça, e com tua lança, corta toda a seta do inimigo que tenta ferir nossa alma, nossa casa, nossa fé. São Jorge, servo fiel do Altíssimo, ensina-nos a lutar sem odiar, a resistir sem recuar, a crer mesmo quando tudo diz que não. Que a tua coragem nos inspire, que a tua fidelidade nos fortaleça, e que a tua vitória seja também a nossa, porque lutamos não por glória humana, mas pelo reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó guerreiro de Deus, vai à frente dos nossos caminhos, derruba as muralhas da opressão, e nos conduz à vitória que vem do céu. Amém. Salve São Jorge. E para aqueles amigos que ainda não se inscreveram no canal, essa é a hora certa para acompanhar novos vídeos. Obrigado e até a próxima.